Olá, pessoal! Hoje vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje é sobre os números racionais. O que veremos na aula de hoje? A gente vai ver a definição de números racionais, os subconjuntos e a representação desses números na reta numérica, certo? Então, os números racionais, eles estão contidos, faz parte dele os números naturais, né? E os números inteiros, que a gente já viu em aulas anteriores. E durante essa aula a gente vai estudar um pouco, saber quais são esses números racionais e como eu posso trabalhar com ele dentro da matemática, qual é a função desses números, como é que eu faço, eu realizo operações e sigamos em frente. Os números racionais, eles são a interseção de números naturais e inteiros. Então, isso quer dizer que dentro dos números racionais existem os números naturais e os números inteiros. São todos os números que são representados na forma decimal, aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, todo e qualquer número que estiver escrito em forma decimal e que também eu posso escrevê-los em forma de fração, ele é um número racional. Ó. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, maiúscula, na figura. Q é igual a X, que é igual a A sobre B, com Z e B, com A pertencente aos números inteiros e B pertencendo aos números inteiros. Ó, os números, eles podem ser representados dessa forma, e a outra forma é A sobre B, sendo que A e B são números inteiros, e B tem que ser diferente de zero, ou seja, o meu denominador, que é a parte de baixo, tem que ser diferente de zero. N está contido em Z, né? Que são os números naturais, estão contidos nos números inteiros, e os números inteiros estão contidos nos números racionais, que é indicado por esse sinal aí, ó, que eu indico que N está contido em Z e Z está contido em Q, e que N e Z estão contidos em Q, certo? É dessa forma aí, ó, na figura. A parte azul são o meu número racional, a parte laranja é o meu número inteiro e a parte amarela é o meu número natural, ok? Tá aí os símbolos. Além de N e Z, existem outros subconjuntos de Q. São eles. Esse Q é representado com asterisco, que é o conjunto dos números racionais diferente de zero. É todo e qualquer número racional diferente de zero. Esse Q com mais embaixo, que é o conjunto dos números racionais positivos, e o zero são todos os conjuntos dos números racionais positivos, e dentre eles o zero também. O Q com o sinal de menos, que é o conjunto dos números racionais negativos, e o zero. O Q com o asterisco e o mais, que é o conjunto dos números racionais positivos, somente os números positivos, não incluindo o zero. O zero é um número neutro, né? Esse Q com o asterisco e o sinal de menos, que é o conjunto dos números racionais negativos, somente os números negativos, sem o zero. E agora a gente vai ver uma representação desses números na reta numérica. Ó, eu tenho aí números em forma de fração e tenho números em forma decimal. Então, todo e qualquer número que eu tiver em forma de fração e em forma decimal, ele é chamado de número racional. Só que eu subentendo que, se o meu conjunto dos números inteiros e dos números naturais está contido nos números racionais, então também aí está incluso nessa reta o menos 1, que é um número inteiro, né? Eu tenho o zero,
que é o número neutro, mas que também faz parte dos números racionais, porque está contido. Aí, eu tenho também mais essa representação aqui, ó. Entre dois números racionais, existem infinitos outros números racionais. Ou seja, entre o menos 1,5 e o menos 4 sobre 5, tem infinitos números. Números esses que podem ser escritos em forma de fração, podem ser escritos em forma inteira, pode ser escrito em forma de dízima periódica. Então, todos esses números são chamados de números racionais. E dentro de todo o meu, representando na reta numérica, entre um número e outro, existem infinitos outros números, ok? Aí eu tenho aí exemplos de números racionais. São números inteiros, que é, no caso, 2. Como que eu posso representar o 2 como um número racional? Todo e qualquer número inteiro, eu posso colocar ele em forma de fração sobre 1, porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Números decimais exatos, que são 0,2. Por exemplo, se eu quiser representar o número 0,2 em forma de fração, eu posso simplesmente colocar o 2 sobre 10. O 0,06, eu posso colocar 6 sobre 100. Ou seja, eu olho para a quantidade de números que eu tenho à direita da vírgula e essa mesma quantidade eu vou colocar de zero embaixo. Como o número aí, ó, 2,173. Eu posso colocar esse número sobre 100 para ele ficar em forma de fração e ele vai ser 2.173 sobre 1.000, porque eu tenho 3 números após a vírgula, ok? E os números periódicos, que são dízimas periódicas. O que é dízima periódica? A dízima periódica é um número que é infinito. Ele sempre vai ser, por exemplo, o 3 dividido por 9, ele é igual a 0,3333, infinitos 3. Se você fizer numa calculadora, a calculadora vai aparecer 0,333 e uma reticência. Por quê? Reticência representa para mim que é infinito. Aí tem essa outra dízima periódica, 2,41, 41. Então, depois dessa reticência vão existir milhares de 41. E ele pode ser representado em forma de fração por 239 sobre 999. E a mesma coisa com 2,77, que é igual a 25 dividido por 9. Agora a gente vai ver a resolução de um exercício só para fixar melhor essa ideia de número inteiro. Ó, assinale verdadeiro ou falso. 0,21 reticências é um número racional? Será que é um número racional? É, né? O 5 sobre 3 não é um número racional? Não. O menos 1 é um número racional? Sim, porque está contido nos números inteiros, né? O oposto de 13,5 é menos 13,5? Sim. O oposto de um número é sempre o contrário daquele número. Ou seja, o oposto de 1 é menos 1. O oposto de 2 é menos 2. E assim por diante. E 1,41, 42, 1, 3, 5, 6 reticências é um número racional? Não, não é um número racional. Ó, represente as frações em formas decimais. Um exemplo, eu tenho 375 dividido por 200, que é igual a 1,875. Eu tenho 30 sobre 11, que é igual a 2,72 reticências. Eu tenho 3 sobre 5, que é igual a 0,6. Eu tenho 4 sobre 3, que é igual a 1,333 infinitos 3. E menos 7 sobre 50, que é igual a 0,14.
Ou seja, quando eu resolvo uma fração, eu vou conseguir ou um número, uma dízima periódica, eu vou conseguir um número inteiro ou uma dízima periódica infinita, né? Vai depender muito de qual número está sobre a fração. Essa foi só uma introdução sobre o que são os números racionais. Nas aulas que a gente vai ver daqui por diante, a gente vai ver operações com esses números, ok?